Olá, tudo bem? E é isso aí, gente. A construção da nossa identidade, do RG, que vai vir depois o CPF, né? Os outros documentos, se a gente quer aquisiti-los, se a gente está a fim de ter eles, porque querem nos dizer sobre caminhos. E o que estaria mais fácil para a gente, depois de tais respostas que a gente teria dado para perguntas que vieram saber sobre nós, sobre nossos desejos, mas o que estaria a necessidade de existir para que nós sobrevivemos com a melhoria com a saúde e a saúde da infraestrutura e não tratá-la como uma questão blindada, por saber que a porcentagem da existência, seja lá qual ela for, ela existe no mundo ou no espaço. Tudo existe, porque se alguém pede a neve e a neve não está aqui neste momento, por exemplo, eu pedi a neve não está aqui. E por que você queria neve? Eu queria a neve, eu queria tratar da neve. Mas se destruir, alguma coisa assim. Mas lá onde tem neve, tudo está, todas as possibilidades, elas estão lá onde tem a neve. Então tem essas espécies de razões do conhecimento, coisas assim. E nessa história sobre tais ensinos de antigos, sobre criar aqueles olhos em livros ou nas paredes, ou por exemplo, tem em nós essa história de ter tais olhos para talvez nos pôr algum sentido na vida ou nos livrar de tais sentidos na vida. Vai de nós saber porque a gente se alimenta. Depois a gente tem os nossos órgãos em jogo por causa das sementes. E também do ar que está assim em micros outras sementes que poderiam nos contaminar ou alguma coisa assim. A gente dependerá assim de outras entidades ou pessoas que têm poderes judiciais para dizer o que temos e para conformar-nos também e conformar outras pessoas que ficam ali se perguntando ou eles já sabem assim de que uma aranha é macetada ou uma aranha sofre no caminho e depois eles querem pôr lá no nó. E aquilo é um olho, e aquilo vai ver, ou tem câmera, eu tenho microfone, tem isso, e tenta nos intimidar, dizer que a gente tá sendo covarde, ou seja lá o que a gente fizer, a gente vai ser covarde, ou é consigo ou com o outro, e assim por diante. E eles queriam usar tais argumentos porque há existência tais argumentos para ser usados, assim como estão em penetrações do ver, eles foram se penetrando para querer enxergar tais situações. E muitos e muitos e muitos que ficam livres, isentos de muitas coisas, que não são perseguidos, vamos dizer assim, porque não foi perseguir. E é assim que diremos a infraestrutura que está fazendo de nós ser o que somos, porque a gente quer ter a infraestrutura para ser ainda outras formas de agir, de estar em tais momentos e praticando uma razão com a matemática que vai gerar a porcentagem para a matemática. A gente que quer encaixar alguma coisa na estrutura, na obra, e ali vai gerar um aspecto da matemática. E a gente que veio buscar aquilo por inteiro 100% e não instalar olhos naquilo, porque quem for buscar instalar olhos em um pilar tem que ter a sabedoria daquilo, entende? E, cara, é isso que nos diferencia, cara. Alguém quer ver e alguém quer ficar olhando. E aí danificar o produto que é a engenharia, indo lá, furando, e querendo instalar algo que uma outra pessoa quer cativar, uma coisa que está em outros veres dos seres, outros olhos assim, que pode atrapalhar ainda, que a gente se sente perdido, porque nos ensinaram uma coisa, quem veio e se esqueceu de
que existiu no passado e que em tais momentos estamos em pontos de vista de olhares e a gente tem tais porcentagens que não quer se danificar, não quer se castigar, quer sentir o livre para ser chato para muitos e se dispersar é a melhor coisa a se fazer. Não estar perto um do outro, porque isto aproxima em nós aquilo que pode estar em nós, nos movimentando. E que diz que ou é o lado esquerdo ou é o lado direito que a gente está movimentando. Um tem uma coisa para dizer, outro tem outra coisa ainda. E fora a descida e a subida que a gente precisa enxergar para ir. Na minha se tornou difícil para outros, mas a gente que se cuidou para não usar o dinheiro e pedir pro outro trabalhar assim com um serviço braçal que é uma dedicação em questão da coragem de cada um de querer pegar aquele dinheiro para ir fazer aquilo, porque a gente está nesses caminhos que a fisionomia, essa característica fisionômica que eles iriam buscar em nós, tais cicatrizes, e dizer, esses olhos que penetraram para ver isso, porque eles vão dizer que a gente tem tais sequelas ou chagas de trabalho, de serviço, esses, porque quem já sentiu que esses olhos escorrem em nós e enxergam porque a gente foi dormir, porque a gente que não está assim se preocupando assim, eu tenho que cuidar de tudo e tudo é o que é. Para quem quer dizer que é tudo aquilo que é para cuidar e estar acordado. E agora a gente está aproveitando esse momento que nos deixam estar, porque se a gente tem que dormir, é melhor a gente dormir. Alguém está pondo cansaço, nossa, a gente sentiu isso e foi dormir. É um assunto bem compridinho, mas leva em direção de querer enxergar tais pontos de vista e a necessidade da existência de nós com o nosso carisma em tais locais que existem e eles estão, pessoas que estão fazendo, faturando, que estão gerando uma existência de faturamento para quem quer dizer que irá lá para faturar, e essas questões ficam em tais olhares de um monte de outras porcentagens, sejam elas que possam atrair coisas boas ou quem estava nos tentando para saber o quanto a gente é forte para superar tais situações e contribuir com o que a gente precisa contribuir em nós, de saber, de ter o respeito e para que haja a inovação, para que haja a atualização. E não é a gente indo destruir e acabando com tudo, que assim seria uma forma de resolver. Não. Desculpe os pergunteiros ali em mim, mas são muitas perguntas porque eu me envolvi com obras e aí está os pontos de vista e depois esse sentimento assim da medicina de ir cuidar do próximo, aí se encaixa em mim esta existência de samurais, desses olhos do gosto da pessoa que quer ter no alimento, é aquilo, entende? Se a pessoa põe na língua para saber ou tá vendo aquilo e depois chama um outro assim que tem uma identidade deficiente, uma coisa assim, gente, mas é para quem tá nesse vir e que se sente livre de tais outras situações. Não estou me tirando daí, eu estou me sentindo de uma outra fórmula monetária e que criará assim uma resistência e vai de cada um resistir a partir daquela resistência que haverá e como existe. Valeu, até mais.